Neste vídeo vamos fazer uma revisão muito rápida sobre as principais funcionalidades que nós podemos fazer com as sessões, nomeadamente como é que nós criamos a sessão, já o vimos, é com o Session Start, e depois como é que nós adicionamos valores à sessão, como é que alteramos valores na sessão, como é que removemos valor da sessão e como é que destruímos a sessão por completo. Então eu já tenho aqui o exercício completamente feito, vou apenas explicá-lo. Neste caso temos aqui um Session Start, temos apenas um projeto com um único fecheiro, mas isso é absolutamente indiferente, teríamos que ter para todos os fecheiros de PHP do nosso projeto sempre o Session Start lá no topo, e depois temos sempre acesso à Super Global Session. Neste caso, se eu quiser adicionar variáveis a uma sessão, eu posso fazê-lo. E nós temos aqui três exemplos distintos. Temos aqui um Session Name, que é uma string, temos um Session Valor, que é um valor inteiro, e temos inclusive a possibilidade, que não existiu sempre no PHP, mas que agora é possível, de adicionar à sessão um array, ok? Portanto, é absolutamente tranquilo. Como é que funciona depois este array? Já iremos ver mais à frente. Como é que nós fazemos para remover variáveis de uma sessão? Fazemos um unset. O unset é uma função do PHP que permite remover uma variável ou indefinir uma variável. Neste caso, nós fazemos o unset para remover a variável que contém esta chave, que aqui está, que é o valor. E depois temos aqui um conjunto de expressões para apresentar o ponto de situação da nossa sessão e que nós já iremos ver no nosso browser, ok? Então, assim nós removemos a variável valor da nossa sessão. Logo a seguir, se eu quiser alterar o valor de uma variável da sessão, é muito simples, bastará usar a Super Global, definir a sua chave e depois definir qual é o novo valor. Não interessa se ele já existia ou não, esta variável da Super Global Session vai acabar por ficar com um valor novo, ok? Se ela não existia, passa a ficar com este, se ela existia, passa a ficar com um valor novo. Depois temos aqui a forma de apresentar as variáveis da sessão, é absolutamente tranquilo, vocês colocam aqui, por exemplo, com uma concatenação, expressando aqui a Super Global Session e a sua chave. No caso de um array, que era o que falámos há bocadinho, nós temos aqui frutos, que tem por sua vez então banana, laranja e ananás. Para chegarmos lá, nós vamos por um array, que neste caso não é associativo, é um array numérico, com índices numéricos, então temos aqui frutos de 1. Ora, o que vai acontecer? Vai apresentar 0, 1, laranja. E depois, finalmente, nós vamos perceber como é que vamos destruir a nossa sessão. Isto é, utilizando a função SessionDestroy, toda a nossa sessão vai desaparecer, vai ficar limpa. Bom, mas vamos aqui a um exemplo prático. Eu vou aqui refrescar e reparem o que é que aconteceu então com todo este código que eu aqui tenho e, obviamente, esquecendo este que está aqui comentado. Este print R, ou melhor, este print do pré, é basicamente para nós podermos ter uma visualização mais simplificada dos dados, e depois o print R e o echo HR, que é o Horizontal Ruler, é apenas para criar estas divisões. Então, esta primeira parte é a parte onde eu coloco valores na minha sessão, ok? E eles são depois apresentados aqui, como vocês podem observar, de uma forma simples. Depois nós temos, numa segunda fase, a remoção do valor. Ora, como podem observar, quando eu volto a pedir para que seja apresentada a sessão, ela aqui tinha a variável valor, ali deixou de a ter. Depois, a seguir, eu tenho a alterar o valor de uma variável. Passou o nome de João para Ribeiro. Então aqui nós tínhamos inicialmente João e depois passamos a ter aqui embaixo Ribeiro e permanecem ali os frutos. Logo de seguida temos aqui a apresentação do nome Ribeiro e a apresentação do fruto laranja. Bom, para finalizar este vídeo, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui um Session Destroy e vamos fazer aqui um print R da sessão. O que deveria acontecer teoricamente era que, ao fazer o Session Destroy, todas as variáveis iam ser removidas da sessão e, ao fazer o print R da sessão, a sessão iria apresentar um array vazio. Ora, isto não vai acontecer por uma razão. Reparem, eu vou aqui refrescar, reparem que a minha sessão existe com todos os dados e depois, quando eu mando finalmente apresentar a sessão, já depois de a ter mandado destruir, ela continua. Bom, o que é que acontece aqui? Nós temos que fazer um novo request, isto é, eu teria que refrescar para pedir ao servidor novamente que me fossem dados os dados da sessão. Só que o que é que acontece? Se eu agora refrescar, a minha sessão é reconstruída outra vez. Então a única forma de nós percebermos que a sessão foi destruída é da seguinte forma. Reparem, eu vou aqui comentar a sessão, ou melhor, o Session Destroy, e vou refrescar.
temos tudo exatamente igual, portanto temos aqui os dados todos, os passos todos, até termos aqui no final a apresentação do que ainda está na sessão. Se eu agora remover tudo isto que aqui está, deixar apenas o Session Start e fazer aqui um Session Destroy, o que vai acontecer é o seguinte, eu vou aqui refrescar, a sessão foi destruída e se eu agora quiser apresentar os valores que estão na minha sessão, reparem, não há aqui nada a ser injetado, é apenas a apresentação dos valores que estão na sessão, eu vou finalmente ter um array vazio. Muita atenção a este aspecto, porquê? Porque as sessões têm um comportamento muito específico, elas passam valores entre requests e, por conseguinte, só no próximo request é que vocês têm o resultado do Session Destroy.